Antes de tudo, meu parceiro, se você é torcedor apaixonado do Cruzeiro e quer saber absolutamente tudo o que acontece nos bastidores do nosso cabuloso, então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que vamos te contar agora envolve decisões gigantescas, reviravoltas, joias da base e movimentações nos bastidores que prometem mexer com o coração da torcida azul-celeste. Agora vamos continuar com a notícia. O clima nos bastidores da Toca da Raposa está cada vez mais movimentado, com decisões estratégicas e declarações importantes vindas diretamente de quem comanda o projeto celeste. A nova fase do Cruzeiro, sob comando de Pedro Lourenço, tem se destacado não só pelos reforços dentro de campo, mas também por decisões firmes e impactantes fora dele, principalmente em relação ao futuro do clube, à sua casa e à forma como se posiciona no cenário nacional. E quando falamos sobre futuro, é impossível não destacar o que vem sendo discutido em relação ao palco dos grandes jogos da Raposa. Muitos torcedores já questionaram se o Cruzeiro deveria ou não construir seu próprio estádio, como algumas outras equipes do futebol brasileiro têm feito. Mas a resposta veio direta e reta de Pedrinho, que deixou claro que a ideia de erguer uma nova arena não está nos planos da SAF. O foco está, na verdade, em fortalecer ainda mais a parceria com a Minas Arena e fazer do Mineirão uma verdadeira fortaleza azul, como foi nos tempos de glória e títulos históricos. Pedrinho afirmou com todas as letras: o Mineirão é a verdadeira casa do Cruzeiro. E ele não quer apenas continuar jogando lá, mas sim aprofundar essa relação com a administração do estádio, garantindo que o clube tenha cada vez mais vantagens e estrutura para desenvolver seu futebol em alto nível. Desde que assumiu o comando da SAF, Pedro Lourenço resgatou uma relação que estava totalmente desgastada com a Minas Arena. E hoje as conversas já caminham para a renovação do contrato, com novas cláusulas, novos benefícios e uma visão moderna do que pode ser a relação entre clube e estádio. O torcedor pode esperar boas novidades nesse sentido ainda este ano. Mas a movimentação nos bastidores da Toca da Raposa não para por aí. O retorno de Japa, uma das promessas mais aguardadas da base cruzeirense, foi recebido com entusiasmo pela comissão técnica e também pela torcida. Após meses de tratamento intenso por conta de uma lesão grave no tendão da coxa, sofrida em janeiro, o jovem meia de 21 anos volta aos treinos com força total e já chama atenção pelo desempenho físico e técnico. Sem atuar em 2025, Japa agora tem pela frente o desafio de reconquistar seu espaço em um elenco cada vez mais competitivo, comandado por um treinador que valoriza inteligência tática e disciplina em campo. Japa é mais do que uma aposta, é uma convicção do Cruzeiro. Tanto é que o clube recusou propostas de outros times da Série A para mantê-lo no elenco, mesmo quando ele ainda estava em processo de recuperação. Isso mostra o quanto a diretoria e o departamento técnico acreditam no seu potencial. Leonardo Jardim já estuda formas de inseri-lo na rotação do meio-campo, especialmente agora que o time precisará de fôlego novo para enfrentar a maratona de jogos que vem pela frente no segundo semestre. A torcida, por sua vez, deposita esperanças no garoto, que pode ser um dos nomes de destaque na reta final da temporada. Agora, torcedor, segure firme, porque o que você vai ouvir a partir deste ponto pode surpreender até os mais atentos. Em meio a todos esses movimentos internos do Cruzeiro, surgiu um nome que está sendo observado com extrema atenção pelos olheiros do clube. Trata-se de Rodrigo Mora, um meio-campista de apenas 17 anos, atualmente no FC Porto, e que está causando furor nas seleções de base. Com talento de sobra, visão de jogo apurada e uma maturidade rara para a idade, Mora já despertou o interesse de grandes clubes europeus. Mas o detalhe que ninguém esperava é que o Cruzeiro também está no páreo, acompanhando cada passo do jovem com muita cautela e seriedade. E é exatamente por conta dessa atenção toda, das movimentações de bastidores e do crescente assédio de clubes gigantes da Europa e até mesmo do Brasil, que o FC Porto se apressou de forma contundente para garantir a permanência de Rodrigo Mora em seu elenco por um longo período. O clube português, reconhecido mundialmente por sua capacidade de revelar e valorizar jovens talentos, sabia que precisava agir rápido para evitar que essa joia escapasse por entre os dedos. Por isso, se movimentou com estratégia e firmeza para selar a continuidade do atleta. E o fez com um contrato até 2030, um dos mais longos da base portista nos últimos anos, demonstrando claramente que Mora é visto não como uma simples promessa, mas como um projeto central dentro do planejamento esportivo do clube. A diretoria do Porto não quis correr riscos e tratou o assunto como prioridade absoluta, diante do crescimento técnico, tático e físico que o jogador apresentou nas últimas temporadas. E não para por aí.
Como se a extensão contratual até 2030 não fosse suficiente para blindar o jogador, o FC Porto foi além e cravou uma cláusula de rescisão absolutamente astronômica, na casa dos 100 milhões de euros. Sim, você ouviu isso com total clareza. 100 milhões de euros. Um valor que não apenas representa o quanto Rodrigo Mora é valorizado internamente, mas que também serve como um verdadeiro escudo contra investidas precipitadas e propostas abaixo do que o clube considera justo pelo seu talento. Essa cifra o coloca, de forma simbólica e prática, no patamar de atletas que já são tratados como peças de elite, mesmo antes de estrearem profissionalmente. É uma declaração pública de que o Porto não apenas acredita no futuro de Mora, mas aposta alto nele como um nome que poderá render milhões aos cofres. Mais do que isso, se tornar protagonista não só no time português, mas no futebol europeu como um todo. A movimentação foi clara. Blindagem total e valorização máxima de um talento que já se tornou um ativo estratégico no clube. O que poucos sabem, no entanto, é que o Cruzeiro já vem monitorando esse atleta há bastante tempo. Mesmo diante da renovação contratual e da multa milionária, o interesse da Raposa continua ativo, dentro de uma estratégia que visa, sobretudo, o fortalecimento da base e a aproximação com talentos internacionais. O projeto da SAF de Pedro Lourenço não se limita às fronteiras nacionais. O Cruzeiro quer criar um núcleo de observação internacional e já vem mantendo diálogos com representantes de jogadores jovens, inclusive na Europa. Rodrigo Mora está entre os principais nomes analisados por esse núcleo, justamente por reunir as características que Leonardo Jardim valoriza. E não se trata apenas de um interesse superficial. O Cruzeiro entende que para brigar entre os grandes, precisa pensar como os grandes. E isso inclui estar atento a movimentações como essa. A renovação contratual de Mora com o Porto é um passo natural para proteger o ativo do clube português, mas também uma resposta indireta ao assédio que o jogador vem sofrendo de diversas partes. A inclusão do nome do Cruzeiro entre os clubes que acompanham de perto essa situação mostra o quanto a Raposa está, hoje, num patamar estratégico muito mais alto do que muitos imaginavam. O clube volta a sonhar grande e, acima de tudo, a planejar com inteligência. O próprio perfil de Rodrigo Mora combina com a filosofia que vem sendo implantada na Toca da Raposa. Um jogador que alia técnica, leitura de jogo, controle emocional e disciplina tática. São exatamente essas qualidades que Leonardo Jardim exige dos seus meio-campistas. E, mesmo que uma negociação com o Porto seja extremamente difícil neste momento, o Cruzeiro quer estar posicionado. Quer mostrar que está atento ao mercado, que tem ambição e que não está apenas esperando sobras. A diretoria enxerga que o futuro se constrói com decisões arrojadas no presente. E manter Mora no radar, mesmo após a renovação, faz parte disso. Claro que o torcedor sabe que a multa rescisória é gigantesca e que o Cruzeiro não pretende entrar em leilões desproporcionais. Mas a postura do clube demonstra um amadurecimento estratégico. Observar, se aproximar, entender o ambiente e agir na hora certa. Além disso, o interesse em Rodrigo Mora não significa necessariamente uma tentativa de compra imediata, mas sim um investimento em relacionamento, em prospecção e, quem sabe, até mesmo em parcerias futuras. Com o crescimento da SAF e a entrada de novos parceiros no projeto, não é absurdo imaginar que, em breve, a Raposa possa disputar nomes como esse com os gigantes do velho continente. E é nesse clima de reconstrução ambiciosa que o Cruzeiro vai pavimentando seu caminho. Um clube que olha para o Mineirão com orgulho, que valoriza suas promessas como Japa, e que ao mesmo tempo mantém olhar firme em talentos como Rodrigo Mora. A combinação entre tradição, juventude e planejamento é o que pode fazer da Raposa novamente uma potência do futebol brasileiro e sul-americano. O torcedor pode ter certeza. Muita coisa ainda está por vir, e os bastidores da Toca seguem mais quentes do que nunca. A diretoria trabalha em silêncio, mas cada passo é calculado para recolocar o Cruzeiro no topo. E agora queremos ouvir de você, torcedor celeste. O que achou da postura do Cruzeiro em relação à renovação com a Minas Arena? Acredita que Japa pode ser o reforço que faltava no meio-campo? E o interesse em Rodrigo Mora, mesmo com a multa milionária, é um passo ousado ou necessário? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com outros cruzeirenses. O cabuloso está de volta ao jogo, e quem acompanha de perto sabe que o melhor ainda está por vir.